O vídeo completo e o canal oficial estão na descrição deste vídeo. Deixe seu comentário sobre a exposição destas palavras. Obrigado. Bom, se eu sou salvo pela graça, significa que eu posso viver de qualquer maneira, já que não é pelo que eu faço. Se não é por obras, então eu posso viver de qualquer maneira, já que é pela graça. Paulo diz, não, a liberdade não foi, você não foi salvo pela graça, você não foi liberto do pecado para você viver de acordo com as paixões carnais. Na verdade, ele diz aqui, sejam servos uns dos outros pelo amor. Deus nos libertou da escravidão do pecado para que eu fosse servo dos meus irmãos. Ele me livrou de mim mesmo para que eu pudesse abençoar outros, para que eu pudesse amar outras pessoas, viver para outras pessoas. É isso que é o Evangelho. E é isso que as pessoas às vezes não entendem. Eles pensam que a graça do Evangelho é uma desculpa para a pessoa viver no pecado, cobiçando a mulher do próximo, cobiçando o marido da próxima, cobiçando os bens do próximo, falando mal do nome do próximo, manchando a reputação do próximo. Não, diz o apóstolo Paulo, porque, verso 14, toda lei se cumpre num só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vocês não querem guardar a lei? Pergunta o apóstolo Paulo. Está aí os mestres dizendo aí que vocês têm que guardar a lei para ser salvos. Mas a lei se resume num mandamento só. Ame o seu próximo. Porque quem ama o próximo não vai querer a mulher dele, não vai querer o marido dela, não vai querer as coisas que o próximo tem, não vai falar mal do nome dele, vai respeitar a propriedade dele, vai respeitar a autoridade dele. Todos os mandamentos se resumem nisso. Ame seu próximo como a si mesmo. É como se Paulo estivesse dizendo para os Gálatas, isso aí que esses mestres estão ensinando para vocês, isso aí é uma coisa, vocês não precisam disso. O Evangelho já libertou vocês da obrigação de vocês cumprirem a lei para a salvação. O Evangelho já libertou vocês do poder do pecado e da escravidão do pecado. Vocês são livres para servir a seus irmãos e amar os seus irmãos. E dessa forma vocês cumprem a lei. Tudo isso que eles estão dizendo você já tem. Já tem no Evangelho. Que aula, né, de Paulo para aqueles Gálatas. E hoje em dia essa lição precisa ser ensinada vez após vez. Porque o crente, ele entende que ele é salvo pela graça, mas na hora dele se santificar, na hora dele viver a vida cristã na família, no trabalho, no casamento, na escola, ele vive na carne, no poder da carne. E ele esquece esses recursos extraordinários que Deus nos deu através da presença do seu Espírito Santo em nós. Porque é o Espírito que nos capacita a viver a vida de Jesus, a vida vitoriosa. Em outras palavras, Paulo está dizendo, e o que é que está dando? Está dando certo para vocês tentarem agradar a Deus na forma, no poder da carne? Está dando certo? E essas brigas aí entre vocês, na igreja, na família, entre irmãos, no trabalho, com os amigos, né? Está dando certo? Está funcionando? Cuidado, gente, para vocês não se destruírem, né? Diz o apóstolo Paulo com ironia aqui, porque de fato, quando você tenta agradar a Deus na sua própria força, obedecendo aos mandamentos, você só vai encontrar pecado, decepção, tristeza no coração, porque a lei de Deus, ela nunca foi dada para salvar ninguém. A lei, na verdade, ela estimula o pecado. Paulo diz aqui em Romanos, eu não conheceria a cobiça se a lei não tivesse dito, não cobiçarás. Os 10 mandamentos, eles nunca foram dados para salvar. Eles foram dados para mostrar que você é um pecador. E que você não consegue obedecer a Deus. E que você não consegue agradar a Deus na sua própria força. Essa era a lição que os Gálatas tinham que aprender. E agora? Paulo diz, eu tenho um caminho melhor. Verso 16, digo porém, o porém aí, né, introduz a oração adversativa, ele faz o contraste. Porém, é como se ele dissesse, porém, eu digo a vocês que tem um caminho melhor.
E que caminho é esse? Andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. A palavra concupiscência quer dizer os maus desejos. Se vocês andarem no Espírito, Paulo está dizendo aos Gálatas, vocês jamais satisfarão os desejos carnais que habitam no coração de vocês. A vida do crente não pode ser marcada pelo pecado. Pecado é acidente. Se ele vive uma vida de pecado, marcada pelo pecado, ele está vivendo na carne, debaixo da lei, lutando com suas próprias forças, e ele não vence. Agora, se você anda no Espírito, Paulo diz aqui, você não vai cumprir o desejo da carne. Você não vai fazer aquilo que o seu coração pecaminoso deseja. Eu não estou aqui ensinando perfeccionismo. Eu estou só dizendo que nós estamos acostumados a um padrão de vida cristã muito abaixo daquele que o Novo Testamento oferece. Porque a gente não sabe o que é andar no Espírito. A gente não pratica a vida no Espírito. Ou você está vivendo na carne, e portanto debaixo da lei, e portanto escravo do pecado, que é a vida do mundo, ou você aprende a viver no Espírito. E aí você não vai mais cumprir a concupiscência ou os maus desejos da carne. O seu querer não é livre, ou ele é debaixo, ou ele está influenciado pela carne, ou ele está influenciado pelo Espírito. Depois da queda, como disse Martinho Lutero, o homem é uma besta, ou montado pelo diabo, ou montado por Deus. Mas não tem meio termo, não. Não há neutralidade. Ou você é guiado pelo Espírito, ou você é guiado pela carne. Você não faz o que você quer. Lembra lá de Paulo falando em Romanos capítulo 7? Eu sei o que é o bem. Eu quero fazer o bem, mas eu não posso, eu não consigo. O mal que não quero, esse eu faço. A sua vontade não é mais livre. Dentro de você, você tem, segundo Paulo diz aqui, o que ele chama de carne, a nossa natureza humana tingida, manchada pelo pecado, que só entende o caminho de fazer alguma coisa para receber em troca obras. E por outro, Deus nos deu o Espírito Santo. Deus, quando Ele mandou o Espírito Santo para os nossos corações, Ele não tirou a carne e só deixou o Espírito Santo. Ele mandou o Espírito Santo ao lado da carne. Então, dentro de você, esses dois poderes estão atuando. E eles estão em guerra. Paulo escolheu essa palavra cuidadosamente. A carne milita. Essa é uma palavra tirada da linguagem militar. Militar significa fazer guerra. A carne é como um guerreiro, um soldado armado dentro de você que quer tomar domínio da sua vida. Ele quer tomar o domínio completo. E a carne vai usar o instrumento, a arma que você der, aquilo que você vê no celular, aquela série que você está assistindo, aquela mulher que você fica olhando na rua passando, aquele homem que você fica cobiçando, a carne pega essas armas e ela luta para tomar domínio na sua vida. É um soldado em guerra, a carne milita, faz guerra contra o Espírito Santo. Porque aqui não tem possibilidade de acordo, são dois princípios opostos. A carne não está sujeita à lei de Deus e nem na verdade pode estar. Por isso Paulo diz em Romanos 8, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não podem agradar a Deus. Há esse conflito aqui. São opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, o fato de que existe um conflito, não quer dizer que existe uma derrota. O conflito existe e ele vai existir até o dia que Jesus voltar.
até o dia em que nossos corpos forem transformados e nós ganharmos corpos imortais, incorruptíveis, eternos, onde o pecado não mais habita. Até lá, nós enfrentaremos essa luta até o último segundo da nossa existência aqui nesse mundo. A carne dentro de nós, lutando para ter controle da nossa vida, para que nós obedeçamos às suas paixões e os seus desejos. Mas, olha a esperança que Paulo nos dá aí no verso 18. Se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Não mentirás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não adulterarás, não cobiçarás coisa alguma do teu próximo. A lei, você quer servir a Deus na carne? Você nunca vai conseguir. Você nunca vai conseguir. Se você vive na carne, você está debaixo da lei e na obrigação de cumprir toda a lei e não vai receber ajuda, porque a lei não ajuda ninguém. A lei não ajuda ninguém. Mas, se sois guiados pelo Espírito, estou no verso 18, se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Quer dizer, vocês não têm a obrigação de cumprir os requerimentos da lei na sua própria força. É essa a liberdade do Evangelho. E é para isso que o Espírito Santo nos foi dado. Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe. Ajude outras pessoas a conhecerem um pouco mais sobre a Palavra de Deus.